Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Já estavam aí todos à espera. Desde já peço desculpa pelo atraso de 2 minutos. Hoje foi sempre a correr. Ok? Já me conseguem ouvir? Exatamente. Respondam-me aí no chat, por favor. Ok. Também em direto para as redes sociais. Boa tarde a todos. Já sabem, quem estiver a acompanhar através das redes sociais, por favor, depois escreva lá comentários, comente. E hoje vamos tentar dar a aula e no final, como a aula também é livre e aberta, vamos tentar, obviamente, fazer um teste, como fizemos na aula de segunda-feira. Portanto, a todos os interessados, deixem-se estar aí. Quem está aí como convidado, no final da aula vamos fazer tipo um teste exemplo de perguntas que podem vos sair, ou seja, um teste temático sobre a aula de hoje. Portanto, poderá não dar tempo para fazermos muitas perguntas, mas vamos tentar o máximo possível também darmos a aula e fazermos esse teste no final da aula para que vocês também entendam que, primeiro, que devem, assistir a uma aula e depois sim fazerem testes, não construírem apenas o conhecimento fazendo testes, ok? E também para perceberem que dentro daquilo que nós falamos na aula, depois as perguntas que vão sair são relacionadas e são perguntas idênticas às perguntas de exame, portanto são relacionadas com tudo o que foi falado na aula, ok? Ora bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Pessoal, boa tarde. Comentários, fiches, likes, nada disso? Pessoal que está aqui, alunos, António, muito bem. Ok, Gabriel, também já vi ali o Márcio, muito bem, o Ado. Ok, muito bem. Já estamos aqui, a Stephanie, Ruben, Inês. Já sabem, vamos dar cerca de mais 1 ou 2 minutos para iniciarmos. Entretanto, também vou dar uma passagem no grupo do WhatsApp para ver se está tudo bem. Obviamente, vamos iniciar já com os objetivos, iniciar já a aula direitinha para que tudo corra bem, ok? Certo? Tudo ok? Já agora, se algum de vocês que esteja aí online tem alguma dúvida, podem expor, como é óbvio, enquanto estamos aqui a dar este delay destes segundos, deste minuto, para iniciarmos mesmo, para ver se está tudo correto e se nas redes sociais também está tudo direto, está tudo ok. Portanto, pode questionar, pode fazer alguma pergunta que queira fazer. Como é que estão as avaliações para trás? A aula 1 e 2. Os que estão aqui, alunos, está tudo ok? Já estão concluídas? Eu penso que a aula 2 já está disponível. Portanto, quem não fez, à partida já está lá. Ok, concluída, muito bem. Deixa-me só aqui ver também. Ok, apontar aqui só isto. Só passar então aqui. Ok, sem problema. Ainda há tempo, como é óbvio, portanto não se esqueçam. Agora também têm agora um fim de semana pela frente para estudarem mais um bocadinho e para recuperarem alguma aula que possa ter ficado em atraso. Ok? Hoje começamos uma matéria bastante importante. Já tenho vindo a dizer, e principalmente na última aula que nós tivemos, eu falei nisso. Falei que, em termos de reprovações em exames teóricos, a parte da sinalização é a mais errada, sendo que dentro dessa sinalização, hoje iniciamos a sinalização vertical, certo? Sendo que dentro então dessa sinalização, a sinalização vertical é normalmente a que vocês mais erram. Deixa eu ver se entretanto já tenho aqui carregado não só o vídeo. Deixa-me só ver se eu carrego aqui outro ficheiro que eu tenho aqui que nos vai ajudar, obviamente, aqui na aula. Só um bocadinho que eu acho que já vai dar. Ok, exatamente. Deixa-me já, que acho que já carreguei 2 vezes, já aparecia aqui 2 vezes. Ok, muito bem. Ora bem, portanto, dentro... Não tem mal. Ok, Claudiano, não tem mal, ficas C. não é importante. É só mais que eu daqui posso já não me lembrar daqui a um bocado do teu nome e vou-te chamar C. Ok? Mas sem problema. Desde que não leves a mal, eu te chamar de C. Ok? Pronto. Vamos então iniciar.
como eu estava a dizer, dentro de toda a sinalização vertical é sem dúvida da matéria mais errada em termos de teste teórico. Vocês acham que é fácil e se calhar hoje vão começar a perceber que não é tão fácil como aquilo que vocês pensavam. Dentro dessa sinalização vertical, os objetivos da aula 2 são simplesmente os sinais de perigo. Okay? E vamos começar a dar os sinais de regulamentação, que vai ser subdividido em 4 subclasses, sendo que hoje, dentro dos sinais de regulamentação, só vamos falar nos sinais de cedência de passagem. Depois, na próxima aula, vamos complementar os sinais de regulamentação com as outras 3 subclasses que faltam, ok? Portanto, isto são os objetivos. Vamos iniciar os sinais verticais. Dentro dos sinais verticais, vamos falar já nos sinais de perigo, posteriormente nos sinais de regulamentação e apenas só uma das subclasses dos sinais de regulamentação, que são os sinais de cedência de passagem. A primeira coisa a registrar é já isto que estamos aqui a falar, ou seja, a classe. Vocês vão perceber o que é isto e que tipo de perguntas é que eles nos podem fazer em relação à sinalização e depois, sobretudo, muitas perguntas que eles nos fazem que vocês olhando para o sinal, olhando para o que está lá dentro e olhando até sabendo da classe, vocês não vão saber responder. Ou seja, vai haver muita informação, muito tipo de pergunta que vos vai levar a pensar mais um bocadinho e basicamente a ver coisas por detrás das perguntas normais e das perguntas básicas que eles fazem sobre a sinalização. E é isto que muitas vezes também é o complicado. Ok? Ora bem, muito bem, então. Para iniciar e para também nos situarmos, nós vamos iniciar a aula falando e basicamente relembrando uma coisa que nós demos logo no início da aula anterior, que é a hierarquia. Só para nos situarmos. Portanto, lembrem-se, ou relembrem, no caso dos alunos que estão a ouvir isto já pela segunda vez, que a hierarquia de sinalização compreende, em primeiro lugar, os agentes, já dado, por isso é que diz aqui apreendido, ok? Segunda sinalização da hierarquia, os sinais temporários, ok? Depois, os sinais de mensagem variável, também já dado na aula 2, e, por último, os sinais luminosos, que foi onde nós ficamos, então, na aula anterior. Hoje, vamos então iniciar os sinais verticais. E é aqui que nós estamos e que vamos hoje começar a dar. Depois, este quadro, que é aquilo que nos espera, ok? Na aula 3, que é hoje, e reparem, está aqui os tais objetivos que eu falei, sinais de perigo e os sinais de regulamentação, e vamos dar os sinais de cedência de passagem. Ok? Mas muito mais importante do que vocês se situarem, neste sentido de, ok, isto é o que vamos dar na aula 4, isto é o que vamos dar na aula 5, portanto vamos andar 3 aulas a falar dos sinais verticais, e daí também o ser complexo esta matéria, porque são logo 3 aulas para a mesma situação, digamos, ok? É vocês perceberem que tudo isto que está à vossa frente, certo? É uma resposta que vocês poderão ter que dar quando a pergunta perante um determinado sinal é este sinal é de. Ou seja, sempre que vos surgir aquela pergunta, este sinal é de, vocês têm que responder a classe dele. E a classe pode ser um sinal de perigo, pode ser um sinal de regulamentação, cedência de passagem, pode ser um sinal de proibição, pode ser um sinal de obrigação, pode ser um sinal de prescrição específica. E reparem, dentro do de prescrição específica ainda existem mais 3 subclasses. Sinais de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Este sinal é a classe. E isto é muito importante. Ok? Nós já vamos voltar a isto. Agora, este quadro que está aqui, que eu agora vou tentar apagar tudo que escrevi,
é muito importante, do qual vocês devem guardar, façam print, ok? Porque não vai, basicamente, é aquilo que eu costumo dizer quando falamos nos sinais de mensagem variável. Não vos vai sair nada para vocês terem que responder isto tudo. Mas é importante vocês saberem então as classes de sinalização existentes. É claro agora que uma a uma nós vamos individualizar. Hoje vamos começar pela classe perigo. É uma classe só. Sinais de perigo. Depois vamos falar nos sinais de regulamentação. E é importante vocês perceberem que os sinais de regulamentação subdividem-se em 4 classes. E depois ainda há uns, como eu estava a dizer, que ainda tem mais 3 subclasses. E depois, quando vos sair um sinal de informação, por exemplo, vocês têm que saber que ele é um sinal de indicação, informação. Se vos saíram de pré-sinalização, vocês têm que saber que este sinal é de indicação, pré-sinalização. Esta é a classe mãe. E depois a classe mãe tem estas, digamos, subclasses todas. Nós vamos individualizar e vamos dar, obviamente, um a um. Mas comecem já a fixar isto. Principalmente aquilo que eu estava a dizer, ok? Este sinal é de. Sempre que a pergunta for esta, a resposta é uma destas coisas. Vocês já vão perceber no final, e antes de fazermos o tal teste, ou algumas perguntas no final da aula, que vamos entrar na Drivebox e fazer. Antes de fazermos isto, eu vou-vos fazer eu próprio uma pergunta, que é uma pergunta que quase toda a gente cai, porque não está atenta e não faz aquilo que eu estou a dizer agora para vocês fazerem. Errar na Drivebox, quando fazem testes, é o de menos. O problema é que vocês verem aulas, fazerem testes, é-vos explicar e chegarem em exame e fazerem erros desses. Que depois vão ver, aí reprovei com 4, reprovei com 5. 2 ou 3 perguntas das que erraram era sinalização. E às vezes vocês não percebem porque é que erram. Porque eles perguntam, eu costumo dizer, eles perguntam alhos e vocês respondem bugalhos. Respondem outra coisa. Porque há isto também, que é, vocês vão ver, vai haver muitas imagens que vocês olham para lá e vai ter 4 ou 5 tipos de sinalização. 6 ou 7 sinais lá metidos na imagem. E eles dizem, perante este sinal, perante o sinal de regulamentação cedência de passagem. E vocês procuram só aqueles que estejam na imagem que seja de cedência de passagem. Perante o sinal de perigo, procurem aquele sinal de perigo. E isso também vos vai ser ajudado pelo formato e pela cor da sinalização, que foi algo que nós falámos na última aula. Okay? A identificação da sinalização muitas vezes é feita através do seu formato e da sua cor. Triangulares vermelhos, regra geral, vão ser de perigo. Redondos azuis vão ser os de obrigação. Redondos vermelhos vão ser os de proibição. Perante o sinal de proibição, procurem um redondo vermelho. E isto vocês também erram. Por isso é que eu estou a perder mais tempo com isto. Perder só é perder tempo se vocês não estiverem aí a ligar nenhum ao que eu estou a dizer. Porque o que eu estou a dizer é para o vosso bem. Ponto final, parágrafo. Ok? Portanto, comecem já a assimilar este tipo de situações. E vamos então agora começar os sinais de perigo. Ok? Muito bem. Primeira coisa, e antes de começarmos, as tais 3 perguntas que eu disse gerais. Ou seja, as mais óbvias, as normais, que vos saem sobre a sinalização. Eu até vou escrever aqui. Este sinal é de... O nome do sinal e o que ele indica. 3 perguntinhas que geram, regra geral, 3 respostas diferentes. Quando fala este sinal é de, lembrem-se, é a classe.
quando pergunta o nome do sinal, é aquela parte a negrito que vocês veem à frente do sinal. Ou seja, se nós formos aqui, é esta parte. Isto é o nome do sinal. E quando eles perguntam o que é que ele indica, é isto. Vocês têm de responder. Indicação. Ou seja, vou pôr mesmo o que ele indica. Se calhar para vocês agora acham que isto é fácil, acham que isto é banal, ok? E já sabem. Se calhar, por o exemplo que eu vou dar no final, se calhar muitos de vocês vão cair. Portanto, não se esqueçam. Dando o exemplo, se a pergunta for este sinal é de, vocês têm que responder perigo. Qual é o nome do sinal? Vocês têm que responder curva à direita. Se a pergunta for o que ele indica, indica a existência de uma curva perigosa à direita. Entendido? Fixe. Ou dislikes? Ótimo. Ok? Ótimo. Vamos então iniciar. Em relação aos sinais de perigo, certo? E acho que isto também é cultura geral, digamos, senso comum. Estes sinais vão implicar sempre uma moderação de velocidade. Portanto, regra geral, uma pergunta que vos diga, ou que seja questionado, o que é que eu devo fazer perante este sinal, referindo-se a um sinal de perigo, a resposta é sempre moderação da velocidade. Acrescentando sempre outra coisa comum, que é estarmos especialmente atentos ao perigo para qual nos adverte o sinal. Portanto, é sempre moderação da velocidade e especial atenção, prudência ao perigo para qual nos adverte o sinal. Isto é comum a todos. Mais uma vez vou relembrar, um a um nós vamos falar nele e eu vou até dizer-vos outro tipo de comportamentos para além da moderação da velocidade e da atenção. Portanto, alguns vão esconder as tais perguntas, ou seja, tais respostas, tais situações que vocês vão ter que responder em certas perguntas de exame. Certo? Continuando. Muito importante também, porque também é pergunta de exame e até acaba por ser óbvio esta situação, não fazia sentido algum sermos colocado um sinal de perigo e o perigo ser logo imediatamente à frente do sinal, que nem vos dava a oportunidade de vocês adaptarem a vossa velocidade. Portanto, regra geral, vai haver um tipo de sinalização que vamos dar numa aula mais à frente que poderá alterar esta distância, mas a partir do momento que vocês avistam um sinal de perigo, existindo, por exemplo, só esta situação, vocês têm que considerar que o perigo se encontra para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Portanto, os sinais de perigo não devem ser colocados a menos de 50 metros, ok? A menos de 150 metros, nem a mais de 300 metros do local que eles estão a sinalizar. Portanto, o sinal de perigo tem que ser colocado entre 150 a 300 metros do local do perigo. Não havendo uns sinais, que são sinais que nós vamos dar, que são os painéis adicionais, que às vezes vocês encontram, que são colocados tipo aqui por baixo uma plaquinha com umas distâncias. Obviamente esse tipo já vai alterar esta situação.
Ok? Mas regra geral, e é uma pergunta que sai muitas vezes, os 150 a 300 metros. Vamos então iniciar, já agora, primeira palavra-chave, número, aula 3, primeira palavra-chave, número 14, 4. E vamos agora então iniciar os sinaizinhos 1 a 1. Ok? Mais uma vez, e só vou repetir isto, desta vez. O primeiro sinal é um sinal de perigo e o nome dele é curva à direita. Indicação da existência de uma curva perigosa à direita. Eu vou ser um bocadinho mais rápido agora. Sempre que for pertinente, obviamente, eu vou repetir e vou-vos explicar as tais situações que poderá haver por trás deste tipo de sinalização, outro tipo de procedimentos para além da tal moderação da velocidade, ok? E, obviamente, sempre que quem esteja aí tiver dúvidas, pode questionar, quer no chat, quer pedir-me para falar e pôr a dúvida em voz na aula. Sem problema algum, sintam-se à vontade para fazer isso, como é óbvio. Portanto, a tirar dúvidas, já que estão aí e têm essa possibilidade, tiram. Depois, se surgir mais tarde dúvidas, já sabem, grupo do WhatsApp, sem problema nenhum também, ok? Continuando. Depois, curva à esquerda. Acho que ninguém tem dúvidas em relação à direita e à esquerda. Portanto, direita, curva à direita, curva à esquerda. Depois, este, em que vocês o que têm que perceber primeiro e ver primeiro é para que lado é a primeira curva. Ou seja, neste caso, se nós vamos aqui, a primeira curva é para a direita, então nós dizemos curva à direita e contra-curva. Sendo que também sai em exame esta situação que é sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira para a direita. Portanto, pode sair curva à direita e contra-curva, ok? Como indica sucessão de curvas, sendo a primeira para a direita. Este é o contrário. A primeira é para a esquerda, então curva à esquerda e contra-curva, e sucessão de curvas, sendo a primeira para a esquerda. Depois, o sinal de lomba, o sinal de depressão e o sinal de lomba ou depressão. Uma coisa ou outra. Exatamente, já estava tudo. Depois, importante, reparem, vocês nestes dois, ok? Têm muita mania de dizer descida perigosa, subida perigosa. Não existe. A descida é perigosa. A subida é de inclinação acentuada. Agora, o que acontece? Como é que vocês sabem distinguir se é descida, se é subida? Simples. Leiam sempre o sinal da esquerda para a direita. Se vamos do mais alto para o mais baixo, é descida. Se vamos do mais baixo para o mais alto, é subida. Eu explico isto porque há pessoal que tem dúvidas. Ok? Portanto, primeira situação, perceberem que a descida é perigosa, a subida é de inclinação acentuada. E percam a mania de dizer subida perigosa, que isso não existe. Depois, distinguirem a subida, o sinal de descida perigosa e o sinal de subida de inclinação acentuada. Depois, perceberem o que quer dizer, que eles também perguntam, os 10%. Neste caso, 10%. Sabem que há, depois pode desaparecer com 14% ou por 15% ou de 20%. É sempre por cada 100 metros, sempre assim, descemos ou subimos, dependendo se é o de descida perigosa ou de subida de inclinação acentuada, certo? Ou subimos a percentagem que lá está. Ou seja, aqui é 10%, por cada 100 metros descemos ou subimos 10 metros. Se for 15%, é por cada 100 metros descemos ou subimos 15 metros. Entendido? Ok? Deixem-me só ver a percentagem em metros. Também sai isto. Depois, ainda sai outro tipo de situação.
Quando a descida é perigosa, nós, para além da tal adaptação da nossa velocidade, regra geral, utiliza-se uma expressão que é para o motor ajudar na travagem, para nós não estarmos sempre só a utilizar o travão de serviço, que vocês chamam de travão de pé, utiliza-se o motor para nos ajudar, para a condução ser mais segura, ajudamos o motor a travar as rodas. Isso chama-se travar com o motor. E isto é um procedimento que temos que ter nas descidas perigosas para, significa travar com o motor, engrenar, ou seja, meter uma velocidade de força, ou seja, das velocidades mais baixas que nós temos na caixa de velocidades, que é para o próprio motor não deixar as rodas andar mais do que aquilo. E assim fazemos uma menor, ou temos que fazer um menor esforço no sistema de travagem do veículo. Ok? Travar com o motor, que é engrenar uma velocidade de força. Entendido? Certo? Perceberam? Ok? Depois, reparem, 3 sinaizinhos seguidos com o mesmo nome. Todos eles, o nome deste sinal é passagem estreita, passagem estreita, passagem estreita. A indicação que eles nos transmitem é que é diferente, dependendo do desenho que lá está. Neste caso, este estreitamento é simétrico, ou seja, é para ambos os lados. Quando vocês veem aqui, o estreitamento é do lado esquerdo da faixa de rodagem. Neste caso aqui, o estreitamento é do lado direito. Mas todos eles são o mesmo nome. Este sinal é de perigo. Qual é o nome? Passagem estreita. O que é que ele indica? Estreitamento da faixa de rodagem para ambos os lados. Lado esquerdo, lado direito. Depois, pavimento escorregadio. E vocês veem aqui o carrinho andar aos S. É claro que, mais uma vez, e para além da tal moderação da velocidade, o que é que nós devemos evitar? Evitar, por exemplo, fazer travagens bruscas. Se o piso já é escorregadio e não formos para lá fazer travagens bruscas, mais depressa perdemos o controle do carro. Dar guinadas. O que é dar guinadas? Fazer isto ao volante. Pior ainda. Certo? Estão a ver mais situações? Lá está. O que é que eu tenho que fazer perante este sinal? Pode não ter apenas e só moderação da velocidade. Olha, tenho que evitar fazer travagens bruscas. Olha, tenho que evitar dar guinadas ao volante. E se perguntarem, o que é que tem que acontecer à minha distância de segurança? Então, se o carro tem probabilidade de perder o equilíbrio, se calhar é melhor eu ir mais distante do veículo que vai à minha frente. Então, devo aumentar a distância de segurança. Ok? Por exemplo, como este aqui. Projeção de gravilha. O que é gravilha? É areia solta, pedra solta no pavimento. E os rodados do veículo ao passar podem expelir, podem levantar essa gravilha e bater nos vidros dos carros que vão a passar. Certo? Ou seja, mais uma situação. Para além de circularmos devagar, porque, obviamente, o circular devagar faz com que haja menos probabilidade dessa gravilha levantar, nós, como condutores conscientes, devemos, deixa-me circular mais longe do veículo da frente, porque ele, ao passar, pode-me levantar uma pedra e pode bater no meu vidro e pode-me partir o vidro. Vamos, então, aumentar a distância de segurança. Certo? Tá? Isso é tudo concentração? Não há corações hoje? Só eu é que mando corações? Isso é só para vocês acordarem, se não está aí tudo a dormir já. Ok, esta situação da descida, Claudiane, é isso, certo? É sempre assim.
É por cada 100 metros, sempre, por cada 100 metros, olhas lá para a percentagem, se é 10, por cada 100 metros descemos 10 metros. Se a percentagem aqui no meio fosse 20%, era por cada 100 metros descemos 20 metros. É só isso, é sempre, por cada 100 metros. Olhas lá para dentro e vês qual é a percentagem que lá tem. Se 10% é 10 metros, se for 20% é 20 metros. Se for 30% é 30 metros. Se for 5% é 5 metros. Ou seja, em 100 metros, desces ou sobes os metros que estão lá dentro. Ok? Na percentagem. Entendeste? Ok, ótimo. Já vi aí um fixe. Depois, mais um. Posso voltar. Inês, não posso repetir outra vez, certo? Ok, depois revês não posso conseguir voltar para trás, percebe? Não posso voltar assim tanto para trás. Se fosse um ou outro, posso para tu veres print. Se quiseres fazer print, ok? Certo? Depois revês. Está bem, Inês? Ok, pronto. Se quiseres fazer print, posso pôr aqui. E já está feito? Ok, que é para ver se no final ainda vamos fazer um testezinho. Depois já sabe, independentemente de estarem ainda em direto, ok, depois vocês sabem que têm acesso sempre à gravação. Portanto, vocês depois podem gravar, ok? Sim, e vai ser colocado, possivelmente irão colocar. Normalmente, este é o nosso e-book, portanto já começámos a poder publicar, não temos todos os e-books. Ok? Certo? Ok, pessoal que está nas redes sociais, vão respondendo lá no live, por favor, às perguntas que eu vou fazendo. Certo? Ok? Certo? Então estejam atentos, que eu depois vou lá verificar se está tudo correto. E vou-vos dar na cabeça se não estiver. Não, estou a brincar. Ok? Certo? Pronto. Ok. Mais, como eu estava a dizer, entretanto, Inês, tudo ok? Sim? Ótimo, obrigado. Então, pronto. Mais dois sinais que se reparem com o mesmo nome. E aqui vocês às vezes também erram. Lembram-se de que eles também lembram-se de pôr lá nas respostas, tipo bermas altas. Não existe bermas altas. Existe sempre bermas baixas. Agora, estas bermas baixas podem ser do lado direito, que é o caso, como podem ser bermas baixas do lado esquerdo. Depois, a via termina, ok? O nome, saída num cais ou precipício, ou seja, indica que a via ladeia ou termina, ladeia é lateralmente, tem ao nosso lado, ok? Um cais ou precipício. E aqui há sempre aquele tipo de perguntas que vocês olham para o sinal e caem direitinho. Porque eles perguntam se nós temos que parar. Perante o sinal temos que parar, não é nenhum stop, não é nenhum sinal vermelho. Perante o sinal temos que inverter o sentido de marcha? Não. Perante o sinal temos que fazer marcha atrás? Também não. Mas vocês olham para o sinal e dizem, claro que eu tenho que parar, porque se não parar vou cair lá. Não. Aquilo continua. Aquilo pode ter outras vias. Certo? Portanto, não é perante o sinal. E lembrem-se de outra coisa. O sinal está colocado normalmente a que distância? A que distância? Pessoal, respondam todos. Redes sociais. A que distância é que está colocado este sinal? Exatamente. Portanto, não é perante o sinal que vocês vão ter que parar, inverter o sentido de marcha ou fazer marcha atrás. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Qual é? Sinais de perigo, comum a todos. O que é que nós temos que fazer? Qual é a resposta? Primeira coisa que eu disse: moderar a velocidade. Ponto final, parágrafo. Exatamente. Mas vocês caem nisto e põem respostas como, por exemplo, parar, fazer marcha atrás e inverter o sentido de marcha. Okay? Isto não quer dizer que a via não tem saída.
Ok? Entendido? Pessoal, redes sociais, obrigado. Depois, queda de pedras, moderação da velocidade. Ok? Não se esqueça, não é circular pelo lado que as pedras não possam cair, porque isso pode ser contra a mão. É como aquela velha pergunta de estrada com buracos, por que lado é que nós temos que circular? É pelo lado. Se o lado que tem buracos é o nosso, é pela direita, que vocês têm que responder. Não vamos é pela esquerda, pelo sítio que tem menos buracos. Porque pela esquerda é contra a mão, ou pode ser contra a mão. Perceberam? São este tipo de ratoeiras que também nos saem. Portanto, por que lado da via que nós temos que circular? Pela direita. Tem buracos? Vamos mais devagar. Para não danificar o veículo. Certo? Ou então evitamos essa via. Depois, ponte móvel. Atenção, indica que temporariamente a circulação pode estar interrompida. Não é o sinal que vos diz que a ponte móvel está aberta. Porque vai ter o quê? Pelo aquilo que aprendemos na aula de ontem, o que é que junto da ponte móvel vai ter? Para nós sabermos se ela está aberta ou fechada. Vai ter o quê? Sinalização quê? Luminosa. Estudamos ontem. Este tipo de sinalização luminosa pode ser utilizado. Passagens de nível, pontos móveis, saída dos veículos de missão urgente de socorro. Ok? Portanto, este sinal não indica que a ponte móvel está aberta. Indica que temporariamente a circulação poderá estar interrompida. Mais uma ratoeira que vos sai. Neve ou gelo? Atenção aqui, é claro que em pleno verão, possivelmente este sinal estará colocado nesse mesmo local e não haverá supostamente neve ou gelo. Portanto, nas alturas do ano em que é provável a existência de neve ou gelo, tenham cuidado. Porquê? Porque obviamente vai ser afetada a aderência do veículo. Ou seja, o que é a aderência? É os pneus não aderirem bem ao solo e entrarem em derrapagem. Ou seja, o piso pode tornar-se escorregadio. Devido à possibilidade. Ok? Portanto, aumentar a distância de segurança, se for numa situação dessas em que seja provável essa situação, aumentar a distância de segurança, evitar fazer travagens bruscas, travar com o motor, não dar guinadas ao volante. Tudo consequências, ou seja, tudo situações que temos que prever se existam realmente esta situação de neve ou gelo. Depois, vento lateral. Embora nestes locais tenham aquela manga, não sei se vocês já viram aquele pé grande, depois com tipo um chapéuzinho, não é? Parece uma manga, não é? Chama-se uma manga, ok? Aquilo. Que vos, se realmente aquilo estiver, ou se estiver vento, a manga vai-vos identificar e vai-vos dizer de que lado é que, de que lado é que o vento incide, de onde é que ele vem, digamos, de onde ele vem para onde ele vai. E normalmente é isso, é essa manga que vos dá a direção específica naquele momento. Primeiro, se existe ou não vento, e existindo, de que lado é que ele vem. Ok? Agora, sempre que não existe essa manga, embora não seja muitas vezes a realidade, o que eles fazem é normalmente um estudo daquele local, certo? E vem basicamente a probabilidade do vento estar em X direção ou em Y direção, ok? Certo? Portanto, e na maior probabilidade, de onde ele incide, então eles colocam este tipo de sinalização. Portanto, o próprio sinal, não existindo a tal manga, ok? O próprio sinal pode-vos indicar também de que lado é que ele normalmente incide, ok? Para que lado é que ele vai, certo? Reparem, quando a manga está assim, o desenho do sinal é este, quer dizer que ele vem da direita para a esquerda.
Quando é este, quer dizer que ele vem da esquerda para a direita. O que é que pode fazer o vento? Duas consequências principais, que uma delas vocês às vezes ficam admiradas quando vos sai essa pergunta e vocês questionam porquê. Bom perceber fácil. Primeiro, uma das consequências é poder alterar a nossa trajetória. Certo? Portanto, se ele for mesmo demasiadamente forte, nós simplesmente temos que acabar por fazer mais força no volante, certo? Para segurarmos o nosso veículo, porque ele está a incidir sobre o nosso veículo e provoca ou pode provocar a alteração da trajetória do veículo. Assim como também pode, e é tal que vocês normalmente à primeira não entra logo, que é existe a probabilidade de o vento, ok, aumentar e afetar, e regra geral sim, afeta o consumo de combustível. Ou seja, existe um aumento do consumo de combustível, que é a mesma coisa que nós estarmos a circular, nós a pé no passeio, e se tiver vento de frente, nós vamos fazer mais força para contrariar o vento. E ao fazermos mais força, vamos gastar mais energia. No caso do carro, para nós contrariarmos a força do vento, muitas vezes também temos que acelerar. Não é aumentar a velocidade, é para mantermos uma velocidade constante, nós vamos ter que acelerar mais o veículo para contrariar essa força do vento. E essa aceleração vai se traduzir num aumento do consumo de combustível. Então, fiquem conscientes disto, porque vos vai sair de certeza absoluta que uma das consequências do vento e da existência do vento, para além de poder alterar a nossa trajetória, certo, do veículo, vai afetar, ou seja, vai fazer com que haja um aumento do consumo de combustível. Entendido? Não quero que vos falte nada. Depois, visibilidade insuficiente. Mais um sinal que poderá, naquela altura, não existir, e normalmente isto pode significar o nevoeiro, que é o caso mais usual, mas pode ser nuvens de fumo, podem ser nuvens de pó, ok? Portanto, indicação da proximidade de um troço da via pública, onde podem existir condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente. E normalmente é associado ao nevoeiro. Agora, pode não existir naquele dia, naquela altura, certo? Mas é um local onde existe a probabilidade disso acontecer. Portanto, ok, existindo consequências, lá está, o aumento da distância de segurança, vai ser necessário ligarmos as luzes médias ou luzes de cruzamento, vamos dar isso na aula 8, certo? Portanto, sempre que durante o dia existam condições ambientais que prejudiquem a nossa visibilidade perante os outros, temos que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento. Ok? Por isso, obviamente, vamos complementar esta informação da utilização das luzes. Depois, a aproximação de crianças, ou seja, crianças. E depois temos estes, que é quando nos aproximamos de um local, também existe tipo um sinal luminoso, certo? Que indica que é ativado na presença dos veículos. Portanto, acende quando nós passamos, principalmente se formos a uma velocidade mais elevada um bocadinho. Okay? Está instalado entre 50 a 100 metros dos locais, okay, que estão a sinalizar, ou seja, normalmente escola. Ok? Continuam. Estão a ver que são muitos. Por isso é que são dados com calma. Idosos. Portanto, é provável encontrarmos idosos a circular. Pode ser num parque, como pode ser no lar. Okay? Depois quem tiver um livro antigo, possivelmente o nome do sinal está errado. Recentemente passou para passagem para peões. E era de peões, portanto, se calhar alguém que tem um livro mais antigo aqui diz passagem de peões, deixou de ser. Sinceramente, não sei se eles alteraram nos testes. Portanto, são vocês que às vezes me transmitem, olha, continua a sair. Sinceramente, ninguém me disse nada. Mas é provável que muitas vezes ainda vos possa sair passagem de peões, infelizmente. Eu acho que eles retiraram a pergunta, que é ou alteram ou te retiram a pergunta. Infelizmente, não vos posso dizer porque eu já não vou exame há muito tempo, certo? Portanto, não me tem dito, nenhum aluno me tem dito expressamente que alterou ou que saiu uma pergunta e que ainda está mal, ainda está à moda antiga. Ninguém comentou comigo isso, percebe? Eu vou perguntando às vezes. Então, se alguém notar alguma coisa, por favor, informa. Okay? Que é para depois eu também já explicar aos outros.
O que está na lei é que este sinal passou a chamar-se passagem para peões e ponto final. Vai haver um igualzinho o quê? O nome igual a este, mas vai ser o azul, que vai ser no local exato. Este é na aproximação da passagem para peões. O que não tem passadeirinha, que era assim que antigamente vocês distinguiam um do outro. Tem passadeira, é passagem. Não tem passadeira, é travessia. E aqui, basicamente podemos encontrar peões a atravessar a faixa de rodagem e não existe um sítio específico para eles o fazer, ou seja, não existe uma passadeira. É só para nos alertar que podemos encontrar peões a atravessar a faixa de rodagem. Claudiano, isso é relativo. Não havendo local, um peão não tendo uma passadeira a pelo menos 50 metros, pode atravessar a faixa de rodagem desde que o faça em segurança também. Não tem prioridade, ok? Mas é claro que se um condutor vê um peão que está a fazer um atravessamento e não muda, ou está a vê-lo, está a aproximar-se dele e não modera a velocidade, também não é um condutor cuidadoso, defensivo. Portanto, isso são situações que eu não te posso dizer de quem é a culpa, porque vai depender sempre de situação a situação. Pode ser o condutor que vá distraído, pode ser o peão que se lembra de passar e nem tomou cuidado nenhum. Ok? Agora, independentemente do peão estar a errar, ou do outro estar a errar, e é aquilo que nós transmitimos desde a primeira aula, independentemente de ser um peão ou ser um condutor que esteja a errar, nós gostamos, o outro condutor não vai errar tão bem, certo? Okay? Nós também vamos errar e vamos querer que os outros consigam redimir o nosso erro, que é a conversa de sempre. É só por aí, percebe? Portanto, por isso é que é importante. A partir do momento que vocês veem este sinal, independentemente de verem ou não peões, vocês têm que moderar a velocidade. Primeira situação. Mesmo que não tenham este sinal e vocês estão a avistar peões, o que diz a lei é que vocês têm que moderar a velocidade. Não é só a sinalização ou perante a sinalização que vocês têm de moderar. Okay? A sinalização é só mais uma ajuda. Certo? Portanto, é sempre avaliar a situação. Agora, se tiver já um peão a atravessar, nós temos que o deixar concluir. E como condutores defensivos temos que até colaborar. Se calhar, não tens prioridade, ficas aí no meio da estrada. Não, até facilitamos e deixamos-o concluir. Não quer dizer que o peão tenha procedido bem. Está bem? Ok, agora é difícil dar-te uma resposta, porque isto tem, como eu costumo dizer, tem muitos caminhos. Ok? Está entendido? Ok, ótimo. Depois, saída de velocípedes. Passagem para velocípedes, quando chegarmos às marcas rodoviárias, vocês vão ver as marcas correspondentes, já existe, passadeiras para velocípedes. Cavaleiros, local frequentado por cavaleiros. Local frequentado por animais sem condutor. Depois, os animais selvagens. E os novos, mais recentes, o sinal de linces ibéricos, os sinais dos anfíbios, que é o sapinho. Okay? Estes são recentes, são dos mais recentes que existem. Depois, túnel, aproximação de um túnel. Pista de aviação, sabendo que sai lá local sobrevoado a baixa altitude, quer dizer que passam aviões mais baixo e pode-nos assustar, nomeadamente com o barulho ou com até sombra, não é? Provocada. A aproximação de sinalização luminosa. O tal que eu falei que está nos sinais temporários, mas também está aqui, trabalhos na via. E depois mais um, muito importante, e que vos sei muitas vezes, que vocês mesmo a ler, normalmente enganam-se na resposta. Primeiro, pode significar cruzamento ou entroncamento. Cruzamento é quando faz cruz, ou então só um entroncamento, que pode ser assim, que pode ser algo do género assim, certo? Como pode ser assim, como pode ser uma bifurcação. O que é uma bifurcação? Bem numa e depois abrem dois. Chama-se isto uma bifurcação. Portanto, isto é tudo entroncamentos. Cruzamento é isto. Portanto, pode significar uma coisa ou outra. Portanto, vocês disso não têm garantia. O que tem garantia é que é um local
não sinalizado. Ou seja, não vai existir nenhum tipo de sinalização que vos diga que vocês têm prioridade ou que têm que ceder a passagem. É um local onde vigora a regra geral da prioridade, que é a tal regra da direita. Portanto, cruzamento ou troncamento, onde vamos ter que aplicar a regra da direita. A prioridade à direita. Certo? Então, vamos ter que ir com calma, de certeza absoluta. Outra pergunta que fazem é isto que está aqui. E reparem, aqui diz excepcionalmente. Quando dizem excepcionalmente, quer dizer que raramente, ou só por um acaso, eles são colocados no interior das localidades. Isto quer dizer que, regra geral, este sinal encontra-se muitas vezes fora de uma localidade. E a pergunta é, onde é que, regra geral, este sinal é mais usual aparecer? E vocês respondem, fora da localidade. Porque só, excepcionalmente, aparece no interior. Raramente aparece no interior. Quer dizer que, regra geral, aparece fora da localidade. Eu às vezes faço esta pergunta e vocês a ler dizem, interior, nem leem o oeste, interior das localidades, dentro das localidades. E está errado. Ok? Entendido? Merece mais uns fichos ou não? E uns likes? E uma subscrição nas redes sociais? Ok. E uma bifana ali do café do Márcio? Ok. Vamos lá continuar. Que ainda temos alguns para falar, ainda temos os cedência. Okay, estou longe, senão ia aí. Ora bem, um dia destes. Trânsito nos dois sentidos. Uma coisa muito importante, quer dizer que a partir do sinal, a via passa a ter dois sentidos. Ou seja, temos o sinalzinho, setinha, ok? A via. Quer dizer que a partir do sinal, passamos a ter dois sentidos. Possivelmente, deve ter aqui. Então, quer dizer que antes do sinal, quer dizer que aqui a via só tinha um sentido. E a partir dali passou a ter dois sentidos. Ok? Reparem, aparece-vos o sinal à vossa frente, vocês estão aqui e eles perguntam, por exemplo, posso inverter o sentido de marcha? O que é inverter? É dar a volta. Posso? Não posso, porque senão fico contra a mão. É este tipo de perguntas que está me embuchaio. Reparem, é um sinal de perigo. Nome, trânsito nos dois sentidos. Indica que a partir do sinal o trânsito passa a fazer-se nos dois sentidos. Okay? Neste local onde me encontro, posso inverter o sentido de marcha? Não, o sinal está à minha frente, só depois é que é dois sentidos. Eu atrás do sinal é de um sentido. Se é de um sentido, eu não posso inverter o sentido de marcha. Também sai disto. Entendido ou não? Apesar da qualidade do desenho. Ok. Depois, passagem de nível com guarda. Porquê que é com guarda? Porque tem o desenho da cancela. Quando tem o desenho do comboio, é passagem de nível sem guarda. Obrigado. Vocês são simpáticos. Depois, esta via, a via onde circulamos, vai se intersetar com uma via onde circulam veículos sobre carris, normalmente o metro. Outros perigos, okay? Sabendo que também sai lá perigos vários ou perigos não identificados. Então também sai assim, ok? Outros perigos vários ou perigos não identificados. Depois, congestionamento, ou seja, local facilmente congestionável. Congestionamento tem a ver com
Um local onde normalmente existe uma grande probabilidade de haver muito tráfego, ou seja, muitos veículos em circulação e normalmente andamos ali em para-arranca. Para-arranca, ok? Um grande, ou seja, um número elevado de trânsito. Local facilmente congestionado. Depois, obstrução de via. A via pode estar total ou parcialmente obstruída por veículos. Isso pode acontecer, por exemplo, em caso de acidente. Ok? E depois, os únicos sinais que não são triangulares vermelhos e são de perigo. E também os únicos que não se encontram entre 150 a 300 metros do perigo, mas sim no local exato do perigo. Está aqui. Portanto, são de perigo e não são triangulares vermelhos. São os únicos. E não estão entre 150 a 300 metros. E há uma pergunta sobre isto. Este sinal indica local de passagem de nível sem guarda e encontra-se a 100 metros da passagem de nível. Errado. Encontra-se no local exato. Ambos significam sem guarda. A diferença está em que este apenas tem uma via férrea, uma linha do comboio. Este aqui pode ter duas ou mais linhas de comboio. Os sinais de perigo estão. Está ok? Todos entendidos? Posso dar como terminados os sinais de perigo? Certo? Ok. Também já vamos ver ali um testezinho. Como eu disse, no final vamos fazer um teste. Ok? O máximo de perguntas que pudermos, também para nos maçar a todos. Ok. Sinais de perigo, cheque, estão dados. Parte seguinte. Vamos então para os sinais de regulamentação. E como eu disse, é assim, vocês podem estar, pelos vistos, nós vamos colocar este PDF que eu estou aqui, depois vai lá para o grupo. Se não estiver, vai lá para o grupo. Então, depois podem obviamente, descarregar e ficarem com acesso. Mas se quiserem apontar, tudo direitinho, apontem. Se quiser tirar print, podem tirar print à vontade. Ok? E estão aqui as tais classes que eu fiz questão de meter aqui outra vez para nos relembrarmos e para vocês terem sempre isto presente. Ok? Dentro dos sinais de regulamentação, nós temos os sinais de cedência de passagem, que é os que vamos dar agora. Para as próximas aulas, vamos ter os de proibição, vamos ter os de obrigação e vamos ter os de prescrição específica. E como eu disse, dentro dos de prescrição específica ainda temos os sinais de seleção de vias, afetação de vias e de zona. Ok? Portanto, fiz questão de voltar a meter aqui, certo? Para vocês perceberem e continuarem a massacrar isto, basicamente. Ok? Vamos então aos sinais de cedência. São estes que estão aqui todos. É claro que falta-nos aqui um, ok? Mas vamos ver um a um. Aqui só para colocar vários exemplos, digamos. E como vocês já estão a ver aí, estes que vocês estão aqui a ver são as exceções. Okay? Também falta, tenho um repetido, tenho aqui um repetido, exatamente. E falta outro. Ok. Portanto, estes que vocês estão a ver aqui são os únicos que vão ser triangulares vermelhos e não vão ser de perigo. Portanto, regra geral, vocês associam triangular vermelho é de perigo, certo? Exceto estes que são triangulares vermelhos, são as únicas exceções. Ok?
Vamos já falar neles individualmente, porque além disso, também são complicados de vocês entenderem. Okay? Deixem-me saber aqui se está tudo ok. Ok, tá. Ora bem, primeiro, começamos logo por estes interessantes e reparem que das primeiras coisas que ressalta logo à vista, e são sinais que são super conhecidos, é o seu formato. Vocês não vão encontrar mais nenhum sinal triangular com o vértice invertido como antecedência de passagem. Não vão encontrar nenhum sinal ortogonal como o sinal de stop. Principalmente estes dois, apesar do de baixo também não haver nenhum igual. Primeiro, porquê que este tipo de sinalização, ou estes sinais principalmente, têm um formato diferente de todos os outros? Alguém sabe? Escrevam, pessoal. Redes sociais, pessoal, escrevam. E vocês aí? Porquê é que eles têm um formato diferente de todos? Sim, tão fácil. A Claudiane está a pensar. Os outros não sabem? Não? Ora bem, reparem numa coisa. Imaginem aqui um stop. Nós estamos aqui. Como é que um veículo que vem daqui sabe que nós temos um stop? Como é que ele sabe? Exatamente. Estes sinais têm um formato diferente para serem reconhecidos pela retaguarda. Porque se ele está virado para os outros, vocês olhando por trás, se fosse redondo, vocês sabiam lá bem se era... Não sabiam qual era. O que não vai faltar é sinais redondos. A forma é diferente para serem reconhecidos pela retaguarda. Inclusive, as respostas de exame dizem, do stop, dizem que é para carregar para o stop. Uma hipótese de resposta. Entenderam agora? Estes sinais têm formatos diferentes. Está com falha? Ou só a Inês está com falha? Os outros estão a ouvir bem? Ok? Calma um bocadinho. Internet. Ok? Calma. Só um bocadinho. Eu não avanço. Se for a internet, eu não avanço. Ok? Está melhor agora ou não? Ou está igual? Está igual? Calma. Ok, já volto atrás então. O sinal de stop tem, e o sinal de cedência de passagem, ou seja, esta sinalização tem um formato diferente de todos os outros para ser reconhecido pela retaguarda. Ou seja, para os outros conseguirem ver que nós temos um stop ou que temos um sinal de cedência de passagem. Porque eles são vistos por trás, vocês só veem cinzento. Ouviram agora? Tudo ok? Já toda a gente percebeu? Agora já está bom? Já está estável? Ok. Pronto. É por isso que eles são diferentes. E é por isso que têm um formato diferente de todos os outros. Obviamente, importante é agora também perceberem, embora este seja um dos mais conhecidos, o que é que significam. O sinal de cedência de passagem indica que eu tenho de ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via em que eu me aproximo. Ceder diretamente este sinal não me obriga a parar, não me impõe a paragem. O que me pode impor paragem é
a presença dos outros veículos. O ter ou não ter veículos e, obviamente, a distância que eles vêm. Certo? Portanto, nunca temos o sinal, temos de ceder a passagem a todos. Todos. Sabe quem é todos os veículos? Com motor, sem motor. A todos. Em relação ao stop, e atenção aqui, por favor, porque o stop obriga-me a parar e, que vocês também se esquecem, há uns que se esquecem do parar, há outros que se esquecem do ceder a passagem, porque às vezes param e depois arrancam e nem vão ver se vem carros ou não. Portanto, há tudo. Primeiro, parar. Vou-vos ensinar na aula 6 onde parar, inclusive, que é para vocês chegarem às aulas de condução e saberem o que têm de fazer, para não andarem a inventar. Ok? Até isso vos vamos ensinar. Onde vão ter que parar. Se é à frente, se é ao lado stop, se vai ter linha, se não vai ter linha. Tudo. Vamos explicar isso tudo. Para já, o que vocês têm que ficar é param, um macaquinho, 2 macaquinhos, 3 macaquinhos. Ou 1, 2, 3 macaquinhos. Chinês. E depois preparam-se e vão olhar. Por isso é que eu digo, sempre que vocês estiverem numa aula de condução e vos mandam mudar de direção, procurem a sinalização. Há um sinal de stop, procurem onde e como vamos parar. Porque ver se vem veículos, só vamos ter que o fazer depois de estar preparados para arrancar. Vocês muitas vezes começam a olhar, veem que não vem ninguém, fazem paradinhas e depois ainda às vezes ainda dizem que pararam. Eu parei. Não há paradinhas. É parar e é 1, 2, 3 macaquinhos chinês. E verifiquem se vêm ou não veículos. Ok? Não parar perante o sinal de stop é uma contornação muito grave. E posso-vos dizer que já tive alunos que estavam a tirar a carta pela segunda vez porque a polícia apanhou-os a eles, não vinha ninguém, mas eles não pararam. Muito grave. 3 primeiros anos de carta, basta uma muito grave, carta cancelada, estão a tirar a carta outra vez. E não foi só um que já aconteceu. É claro que há outros que andam por causa do álcool, por causa do excesso de velocidade, sinais vermelhos, verdade. Mas esta, por ser algo que vocês veem quase todos a não fazer, infelizmente, é uma contornação muito grave. O não parar, o não ceder é grave. Imagina, o não ceder é grave, o não parar é muito grave. Está entendido? Não quero. Não venha ninguém, porque após isto ainda há pessoas que respondem nas aulas de condução ao instrutor a dizer que não vinha ninguém. Faz sentido? O não vinha ninguém? Não, ontem a minha mãe e o meu pai fizeram. Pronto, ok, tu és bem. Nas aulas sou eu responsável. Se a polícia vir, sou eu que sou multado, que é o instrutor. No exame são vocês. Quando tiverem carta, são vocês. Ok? Entendido? Depois temos este, que por acaso também tem um formato diferente, certo? E, embora não seja muito visível e não apareça muitas vezes, significa que nós circulamos ou passamos a circular numa via com prioridade. Enquanto estivermos a circular nessa via com prioridade, nós vamos ter prioridade, atenção, nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Portanto, este sinal não me dá apenas e só prioridade no próximo cruzamento ou no próximo entroncamento. Enquanto eu me mantiver a circular na via com prioridade, eu vou ter prioridade no próximo e sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Ou mudo de direção e passo a circular noutro tipo de via, ou então apanhando este sinal que indica fim da via com prioridade. E a partir daí já tenho que me cingir às regras que me vão ser impostas de seguida. Portanto, via com prioridade, fim da via com prioridade. Depois temos estes dois, que funcionam os dois em conjunto, que estão colocados ambos
no início de um estreitamento, ou seja, a faixa de rodagem fica mais estreita. O que nos diz esta sinalização é que, em caso de igualdade, ou seja, quando chegam ambos os veículos ao mesmo tempo a esse estreitamento, quem apanha o sinal azul com a seta branca e vermelha tem prioridade. Quem apanha o redondinho vermelho com a seta preta e a seta vermelha tem que ceder a passagem. Basta um chegar primeiro. Se um já estiver dentro do estreitamento e o outro chegou, o que está lá dentro é que tem que concluir a manobra. Portanto, quando estamos ambos a aproximar-nos do estreitamento, o que tiver o sinal azul tem prioridade. O outro tem o dever de nos ceder passagem. Passamos então aos tais triangulares, que são de cedência de passagem. Portanto, não confundam. E aqui a câmara de vez em quando está sempre a desfocar. Ok. E estes são os tais 6, que vão ser triangulares. Ok. E vão ser de cedência de passagem e não de perigo. O primeiro, que é o que nos indica que nós estamos a aproximar de uma rotunda. E porquê é que ele está nos sinais de cedência de passagem? Está porque a partir do momento que nós avistamos este sinal e a partir do momento que a placa, aquela coisa redonda que eles chamam de placa, okay? Redonda ou às vezes meio oval, que nem todas as redondas são redondas, não é? É declarada como rotunda, qualquer veículo que entra tem de ceder a passagem a quem já esteja lá a circular. E por isso é que ele está nos de cedência de passagem. Portanto, indica-nos que nós vamos aproximar de uma rotunda e que vamos ter que ceder a passagem a todos os veículos que estejam a circular já dentro dessa mesma rotunda. Para terminar a cedência de passagem, para depois irmos fazer então um teste, atenção a esta sinalização, porque vocês confundem. Eu explico isto até a exaustão, como vocês vão ver, quase aqui para o lado, quase a cortar os pulsos, e vocês, mesmo assim, vão para os testes e muitas vezes vão errar. Por partes. Primeiro, olhar para o sinal e percebermos que se é cruzamento ou se é entroncamento. O único que é cruzamento é este. Porque faz cruz. A partir do momento que vocês têm só aqui deste lado, ou só aqui, ou depois até estes aqui, são os desnivelados, tipo autoestrada, aí já passa a ser entroncamento. Entroncamento, 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 e este é o único que é cruzamento. Entendido? Posso avançar? Acho que aqui é fácil. Depois, fixem aquilo que eu vou dizer. Perante qualquer um deste sinal, ou seja, a partir do momento que vocês vão a circular e um destes sinais vos aparece à vossa frente, ok? Nós temos prioridade. Quer dizer que o outro vai ter ou um sinal de stop ou um sinal de cedência de passagem. Portanto, este sinal dá-nos prioridade. Nós temos prioridade. Qualquer um deles. Seja este, seja estes, seja este, seja este. Nós temos prioridade. Ou seja, o que é que nós devemos de fazer? Avançar, ou apesar de ter prioridade, verificar se o outro me cede a passagem. O que é que o outro tem de fazer? Ceder-me a passagem. Por tudo, perguntas que vos podem sair em relação. O que é que aquele veículo tem de fazer? Tem de me ceder a passagem. Entendido ou não? Não era para vocês morrerem.
Ok. Está tudo vivo ainda. Agora, reparem no nome do sinal. Que é aqui que vocês se confundem. Porque eles dão um nome em relação à outra via. Eu vou-me cruzar com uma via que não tem via sem prioridade. Mas eles estão a dar o nome em relação ao outro. Eu tenho prioridade, vou-me cruzar com uma que não tem. Eu vou-me entroncar com uma via sem prioridade, porque eu tenho prioridade e o outro tem de me ceder a passagem. O que é que indica este sinal? Indicação do entroncamento com via em que os condutores que nela transitam devem ceder uma passagem. O nome do sinal, entroncamento com via sem prioridade. Quem é que tem prioridade? Nós que apanhamos o sinal. Está entendido ou é preciso mais desenhos? É que vocês dizem sempre que sim e saem das perguntas e depois pim, pim. É sempre certinho. Quem vir isto com pá, atenção, não tem hipótese nenhuma de errar. Ok ou não? Ora bem, eu vou dar a segunda palavra-chave. Quem puder ficar, espero que fique. Vou fazer meia dúzia de perguntas. Ainda temos 10 minutos até às 8, possivelmente, se calhar até dá para fazermos um teste. Quem ficou aqui na segunda-feira a fazer o teste, acho que foi unânime, gostou. Portanto, é sempre mais uma coisa que vos ajuda. Sai uma pergunta ou outra que eu também vos ensino a pegar na pergunta. Portanto, acho que é de interesse geral vocês ficarem a assistir ao teste que eu vou fazer agora. Eu vou dar a segunda palavra-chave, porque em termos de formação já terminou. Portanto, que depois quem quiser continuar, continua. Quem não quiser, simplesmente pode sair e fazer testes de treino na Drivebox, ir meter as palavras-chave e fazer a avaliação. Não se esqueçam que a partir de agora devem fazer vários testes de treino. A primeira aula foi simples porque já era a repetição. Estas aulas é a primeira vez que vocês estão a dar matéria. Portanto, tenham atenção. Peça maior colaboração. Quem ficar, peça colaboração aí, já sabem, respondam aí no chat. Eu também vou ativar agora o meu telemóvel para conseguir ter acesso às vossas respostas, ok? Porque senão, como estou a fazer o teste, normalmente não consigo... não consigo. Deixem-me pôr só aqui isto para ficar aqui também para finalizarmos a aula em termos formativos. Já agora, registrem então a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, número 55. Ok? Agora deem só um bocadinho, que é para ler aqui, para ativar aqui isto. Eu acho que já tinha isto aqui gravado. Deixa-me ver se está aqui. Exatamente. Ok? E vou pôr também já aqui a partilha agora. Atenção, quem é aluno, eu vou entrar, obviamente, na versão convidado, ok? Portanto, quem é aluno já sabe que vai à aula 3 e dentro do ambiente da aula 3 já tem lá testes de treino, não precisa de fazer o que eu vou fazer ou onde eu vou fazer e devem, inclusive, guardar... devem guardar... Espera aí que eu acho que já fiz as neiras aqui. Deixa-me só tirar o som. Ok. Portanto, devem guardar este sítio onde eu vou fazer testes agora para o fim, quando tiverem todas as aulas feitas. Pronto, isto é a versão convidada. Exatamente, já consigo ver aqui. Ok. Vamos então partilhar. Eu vou aproveitar já para fechar isto. Ok. E vamos então, tela. Ok. Já conseguem ver aí? Exatamente. Deixem-me só mudar aqui o feedback. Conseguem ver, certo? Sim? Feedback. Drybox. Exatamente. Ok. Obrigado. Muito obrigado à vossa colaboração. Portanto,
Esta é a versão convidado. Depois, se alguém quiser, eu também explico o registro para quem não tiver esta versão, é gratuita. Portanto, para quem quiser ir, esteja como convidado, pode pedir auxílio e escrever nos comentários que alguém ajuda a fazer o registro também e dir-vos qual é os passos. Depois é só entrarem aqui e fazerem o teste. Então, eu vou entrar, aceitar o tratamento dos dados e vamos aqui à parte de testes. Teste temático e vamos selecionar o tema 1, porque nós estamos no tema 1, e vamos selecionar os sinais de perigo e os sinais de cedência de passagem. Estão aqui. Então, selecionamos estes dois temas, que são os temas dados hoje. E vamos começar então o teste. E a partir de agora, obviamente, peço a vossa... Deixa-me ver como é que está isto. Está bem a percentagem? Posso reduzir um bocadinho aqui. Aqui, tá bom. Conseguem ver, certo? Tudo ok? Feedback. Eu vou já ler a pergunta, temos tempo. Ok, obrigado. Portanto, este sinal indica, e agora eu vou pôr o sinal em grande, que é para vocês verem, está aqui o sinal, certo? Conseguem ver? Aproximação de passagem de nível com guarda, aproximação de passagem de nível sem guarda, local exato de passagem de nível sem guarda. Já estou a ver aqui respostas. Pessoal, vão respondendo, só respondeu um, ok? Alguém tem dúvidas? Primeiro, é com guarda ou sem guarda? Tenho o comboio. O comboio é com guarda ou sem guarda? É isto que vocês podem... Quem tem mais dificuldades começa a pensar assim. É com guarda ou sem guarda? Ok, se tenho o comboio é sem guarda. Se tenho a cancela é com guarda. É um local, é um sinal de perigo e é triangular. Um sinal de perigo está entre 150 a 300 metros do local de perigo, certo? Isto é só estou a dar um exemplo, porque nós já vamos ser mais rápidos. É só para vocês. Portanto, já vimos que era sem guarda e só temos a hipótese B e C que diz sem guarda. Se fosse o local exato, qual era? Era aquele X. Não é. Portanto, é este. Entendido? Por isso é que quase todos responderam a B. Okay. Este sinal indica... Ok? Quem dá mais? Palavras-chave já estão. Muito bem. Vento lateral. Ok? Então, não é ponto móvel, não é visibilidade insuficiente, é vento lateral. O sinal de perigo indica aproximação de uma interseção, o local exato da sinalização luminosa ou sinalização luminosa. Ok. Sinalização luminosa. Muito bem. Se estiver a ser rápido, avisem. O sinal vertical indica-me, e agora vou pôr aqui maior, que tenho prioridade no próximo estreitamento da via pública, um alargamento da via pública ou um estreitamento da via pública. Exatamente, um estreitamento da via pública. O sinal é de... Reparem, é de classe. É de cedência, é de informação ou é de perigo? De perigo. Muito bem. Este sinal significa, mais uma vez, isto até é repetido, olha. Posso responder a esta? Esta eu sei. Ok. O sinal de vertical que se encontra na via pública significa fim de obras, fim de via com prioridade ou via sem saída. Exatamente. Fim de via com prioridade.
sinal de perigo significa... Muito bem. Crianças, não confundam com escola. Este sinal está colocado na aproximação de um desvio da minha via de trânsito, na aproximação de uma passagem estreita ou no local exato de um desvio de faixa de rodagem. Exatamente na aproximação de uma passagem estreita. Como devo proceder face à informação que me é dada pelo sinal vertical? Engrenar a primeira velocidade na depressão, manter a velocidade e parar antes das lombas ou moderar especialmente a velocidade? Exatamente. Moderar especialmente a velocidade. Que significado tem o sinal de perigo? Estreitamento da faixa de rodagem, túnel ou visibilidade reduzida? Muito bem, túnel. Como devo proceder perante o sinal de perigo que se encontra na via? Moderar a velocidade devido à proximidade de uma curva à direita e contracurva. Não circular a velocidade inferior à que consta no sinal. Reduzir a velocidade devido à proximidade de um troço de via com o pavimento escorregadio. Exatamente, é a primeira. Moderar a velocidade devido à proximidade de uma curva à direita e contra a curva. Já está-me a dar a fome. Já estou a começar a comer letras. Muito bem. Reparem aqui que eles dizem como devo proceder perante o sinal de perigo. E a segunda, a B, é a resposta ao sinal de informação, que ainda não damos. Quando vocês juntarem a sinalização toda, ok, vocês já vão saber o nome do baixo e vão ver que o de baixo indica velocidade máxima recomendada, ok? Agora, podia ter uma resposta a dizer velocidade máxima recomendada de 50, mas eles estão-se a referir ao de perigo e era aquilo que eu estava a chamar há bocado, a chamar a atenção há bocado, que é, se eles dizem o de perigo, é o de perigo que vocês têm que olhar. E isto vai acontecer muitas vezes. E quanto mais sinalização vocês derem, mais depois vai-vos sair perguntas com vários sinais na mesma imagem e eles vão vos redirecionar na pergunta para um e vocês têm que saber que é aquele que é da obrigação, o que é aquele que é de perigo ou o que é aquele que é de regulamentação de cedência de passagem. É verdade, eu esqueci-me de fazer aquela pergunta, lembrem-me, por favor, no final do teste, fazermos aquela pergunta que eu vos disse que ia fazer, que vocês caíam. Ela até pode sair, atenção. Ok? Lembrem-me, por favor, que eu já me esquecia. Qual o significado do sinal vertical? Condições atmosféricas adversas, neve ou gelo ou pavimento escorregadio? Neve ou gelo. Muito bem. Perante este sinal, se não conseguirem perceber, é o de passagem estreita. Ok? Para ambos os lados. Aqui nota-se mal. Deve-se ter a passagem no estreitamento de via, deve circular a velocidade especialmente moderada ou deve passar primeiro no estreitamento de via? Devo reduzir a velocidade. Toda a gente chegou lá? Sim? Eu estou a ver aqui B, acho que é por causa disso. Ok. Este não diz se temos ou não prioridade. O sinal indica-me que a via, que é o tal saída num cais ou precipício,
que a via não tem saída, tem uma ponte móvel ou termina num cais ou precipício? Ok, termina num cais ou precipício. Na presença deste sinal vertical, devo ter cuidado de adaptar a velocidade. E o sinal é... Conseguem ver? O carro aos S. Tenho aqui um e tenho aqui outro. Até ter repetido dos dois lados. A acentuada inclinação da via para a direita, as condições de aderência do pavimento ou as condições de visibilidade. Muito bem. As condições de aderência. Se o piso é escorregadio, tem a ver com aderência. Se alguém tiver alguma dúvida, exponha, ok? Perante esta sinalização, devo estar atento apenas à interseção que se aproxima, estar especialmente atento, moderar a velocidade, porque o sinal luminoso me obriga a parar. Exatamente. Portanto, não é apenas, não é estar atento apenas, que é a tal situação do apenas que eu falei. O sinal luminoso não me obriga a parar porque por acaso até está verde. Mal se nota, mas está verde. Ok? Mas mesmo assim, quando chegasse lá, até podia estar vermelho agora e depois estar verde. Portanto, obviamente, é estar especialmente atento. Porque é isso que o sinal me diz. Moderar a velocidade e estar especialmente atento. O sinal de cedência de passagem indica... Reparem, o de cedência de passagem, o de cima. Aproximação de uma rotunda com trânsito giratório. Obrigação de contornar a rotunda. Proibição de contornar a rotunda. Alguém tem dúvidas? Toda a gente concorda com Inês, Claudiano também, e mais. Exatamente, ok? Aproximação de rotunda. Perante este sinal, sei que é o do ciclista. Estou próximo do local frequentado por ciclistas. Vou encontrar uma passagem para ciclistas. Vou encontrar uma pista reservada a ciclistas. Qual é a diferença? Reparem, qual é o desenho? Esperem aí. Deixa-me ver se é para a frente ou para trás. Acho que vai ser para... Aqui é para a frente. Esperem aí, já vamos lá. Qual é a diferença? Está percebido quem errou? Este é posso encontrar ciclistas. Aqui é que existe uma passagem. Está lá o desenho da passadeira ali embaixo. Certo? Perceberam agora ou não? Ok, vamos voltar ao teste. Exatamente. Portanto, estou próximo do local. E esperem aí, que eu agora estou aqui no separador. Até posso fazer. Estou próximo do local, ok? Frequentado por ciclistas. Esta da passagem tinha que ter lá a passadeira desenhada, ok? Deixem-me ir agora aqui, mas é para o... Aqui. Não mudou? Esperem aí. Agora ficou... Esperem aí que eu vou lá apagar, senão vai ficar sempre assim. Oh, e agora não... estava a ver se não apagava.
Ok. Pronto. Este aqui, embora não tenha saído, porque nós ainda vamos dar este aqui de baixo, que é um sinal de informação de... Desculpem. De pré-sinalização. Estão a ver aqui este sinal em baixo? Eu já volto para trás, então. Obrigado, Inês. Significa, cada traço, primeiro, significa 100 metros. Ok? Portanto, o de cima já demos, que é o de passagem de nível, tem a cancela, ok? Vamos já ver o que é. O de baixo, que é um sinal de indicação, pré-sinalização. Cada traço vale 100 metros, ou seja, 300 metros. Estamos a 300 metros de uma passagem com guarda ou sem guarda. Também só uma é que tem 300, essa é fácil. Exatamente. Portanto, é uma passagem de nível com guarda porque tem cancela. E cada traço vale 100 metros. Perceberam? Eu expliquei-vos aquilo dos 300 metros, mas vocês vão ver que quando chegarmos à aula, não na próxima, na de terça-feira, vamos falar nisso. Deixem-me então aqui responder. Portanto, estou próximo do local frequentado por ciclistas. Ok. Este sinal indica... Exatamente. Portanto, sempre sem guarda, esta era fácil. Aqui diz com guarda, aqui diz 2 ou mais vias. É só uma via que tem. Portanto, esta era fácil. Neste local devo reduzir a velocidade porque me aproximo de uma curva à esquerda, transitar com precaução e aproximar-me do eixo da faixa de rodagem, ou transitar com precaução. Qual é a única que faz sentido? A C. A de cima, se fosse para a esquerda, para a direita, estava certa. Okay? Não é? Diz para a esquerda, não pode ser. A segunda, aproximar do eixo só se for para mudar a direção à esquerda, não é para fazer curvas, de certeza. Muito mais uma curva para a direita. Certo? Mas está percebido, Stephanie? Agora? Ok. O que significa o sinal vertical? Esta também é fácil. Exatamente. Local que pode ser sobrevoado por aviões a baixa altitude. O sinal indica... caminho para ciclistas, pista obrigatória ou saída de ciclistas. Exatamente. O pista obrigatória vai ser o redondo azul. Quando derem o redondo azul, pista obrigatória vai ser o redondo azul. E o caminho para ciclistas não existe. Saída de ciclistas. Qual o significado do sinal de perigo? Passagem estreita, supressão da via da direita ou velocidade máxima recomendada? Lá está, aquilo que eu falei há bocado. Claudiane, nós já demos o sinal de supressão de vias? Já demos. Aquilo é retirar... Estamos a retirar uma via ou a via que temos... Então, é uma via que está a ficar mais estreita. O supressão de vias vai ter que ser um sinal tipo isto. Nós tínhamos 2 vias e depois ele faz isto, que é para ficar só uma. E aqui sim. E a partir daqui só continua uma via de trânsito. Ok? Pronto. Eu não lhe vou bater. Portanto, esta é passagem estreita. Reparem ali, ele não se encontra a outro. É só a passagem estreita. 26. Neste local devo
adaptar a velocidade, evitar as irregularidades do pavimento desviando o veículo para o lado esquerdo da faixa de rodagem, parar antes da irregularidade do pavimento. Olhem aquela resposta que eu vos dei há bocado. Há algumas que saem em que vos diz que vocês têm que circular pelo lado esquerdo. Lembram-se? Está aqui, ó. Falámos, avisei ou não avisei disto? Obviamente, neste caso, pelas respostas que nós temos, é adaptar a velocidade. Nós não temos que parar só porque tem uma lomba, muito menos também não temos que passar a circular contra a mão porque temos uma lomba do nosso lado. Neste caso, uma depressão. Okay? O que representa o sinal de perigo? Só destes tem muitos. Obstrução da via de trânsito, passagem estreita ou via de sentido único? Passagem estreita. Muito bem. A B. Ok, esta aqui, reparem, não tem nada a ver, está mal colocada a pergunta, nem tem nada a ver com este tema. Mas já agora, tem, desculpem, é o sinal stop, esqueçam lá isso. O que é que devo fazer nesta situação? O que é que eu devo fazer perante o stop? Exatamente, parar e ceder a passagem. Desculpem, eu já estou, já é fome, já passou da hora dos, já devia ter comido. Ok? Perceberam? Então, parar e ceder a passagem, óbvio. Ao avistar o sinal vertical, devo moderar a velocidade, porque a velocidade é controlada por um sistema de radar, aproximo do local onde o trânsito é regulado por sinalização luminosa, estou a entrar numa localidade em que o limite de velocidade é de 50. A única coisa que o sinal nos diz é aproximo de um local onde o trânsito é regulado por sinalização luminosa. O que me indica o sinal de perigo? O de baixo, ok? Os velhinhos. A presença de idosos e o limite mínimo de velocidade, o limite máximo de velocidade ou um local frequentado por idosos. Um local frequentado por idosos. Mas estão a ver aí o que é que lá diz? Embora seja limite mínimo, devia ser limite máximo. Mas o limite máximo não tem nada a ver com sinais de perigo. E ali só fala sinal de perigo. Portanto, só podem responder perante o triângulo vermelho. E é este tipo de erros que eu costumo dizer que vocês fazem. Exatamente, está a misturar, embora não corretamente, mas está a misturar os dois. E é esse tipo de situações que eles às vezes fazem. E é que dizem mesmo o nome correto dos dois, mas se diz só o de perigo em cima, é só o de perigo que vocês têm que responder. Entenderam? A não ser que diga nesta situação ou perante a sinalização, e se perante a sinalização engloba os que vocês estão a ver todos. Mas ali diz é específico, perigo. Se é perigo, se é obrigação, é obrigação, se é proibição, é proibição. Ok? Vamos ver o que é que fizemos. Estamos aprovados ou não. Finalizar. Mais uma vez, espetacular. 30 corretas. Pronto, terminamos. Não se esqueçam de fazer sempre o voltar. E depois, se nos apetecer fazer outro teste temático. Já agora, e isto também tem, obviamente, para quem é aluno dentro do ambiente da aula 3, mas também tem para quem está aí como convidado e nesta versão, se quiser ir aqui a perguntas e respostas, só para terminar, e selecionar os temas, o de perigo e o sinal de assistência de passagem, e fizer começar, vão estar aqui 315 perguntas só sobre sinais já feitas, só sobre sinais de perigo e sinais de assistência de passagem. Ok? E isto também, obviamente, quem é aluno tem isto dentro do... Ao carregar em testes, tem lá perguntas e respostas e testes de treino. Se for às perguntas e respostas, vai ter lá estas 315 perguntas.
Ok, pessoal? Para não nos maçar mais, também já estamos quase 20 minutos depois da hora. Mais uma vez, obrigado a todos por terem estado aí. Deixem-me colocar agora outra vez aqui exatamente o painel final para a partilha. Ok. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem estado aí, certo? Bom fim de semana. Dúvidas exponham no grupo do WhatsApp, já sabem. E ao direto para a turma voltamos segunda-feira. Em direto para todos e para as redes sociais voltamos quinta-feira. Ok? Bom fim de semana e bom resto de noite para vocês todos. Obrigado. Obrigado a todos.